Olá, pessoas! Vocês sabem quem foi o Luca Pacioli? Não sabe? Pois fica aqui comigo que hoje nós vamos dar uma lidinha nesse, nesse ensaio, nessa publicação da Escola Superior de Gestão de Contas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E vamos falar um pouquinho sobre o Luca Pacioli. Se você não sabe, agora você vai ficar sabendo que o Luca Pacioli foi o pai da contabilidade. É até hoje reconhecido como o pai da contabilidade. Olá, pessoas que acompanham o canal Márcia Contabilidade MA. O vídeo de hoje nós vamos ler essa publicação do Tribunal de Contas do Estado do município de São Paulo sobre o Frei Luca Pacioli. Então vamos lá. Aqui ele já começa intitulando que o Frei Luca Pacioli foi o pai da contabilidade. Quem é da área de ciências contábeis sabe quem é o Luca Pacioli, mas se você não sabe, fica aqui comigo, que nós vamos dar uma lidinha aqui e vamos já entender. E essa publicação, ela trata de uma área, de uma disciplina das ciências contábeis, que é a teoria da contabilidade. Então vamos lá, o que diz aqui? O Luca Bartolomeu de Pacioli, ele nasceu no ano de 1445 em São Sepulcro, na região da Toscana, na Itália. Pelo nome a gente já imagina que seria um italiano, estaríamos tratando de um italiano, né? Ele se tornou conhecido por sistematizar um método de escrituração contábil muito popular e que ainda é bastante utilizado nos dias de hoje, praticamente 100%, pelo menos no Brasil a gente usa, tá? Um método desenvolvido pelo Luca Pacioli, que é o método das partidas dobradas, que consiste basicamente que para todo débito existe um crédito no mesmo valor, tá? Quando eu entrei na faculdade, meu professor Guimarães, ele ensinava abrindo as gavetas. Essa gaveta aqui é do débito e essa aqui é do crédito. E todo mundo que passou por lá nunca esquece. Então, vamos dar seguimento aqui. Tal prática ali renderia o título de pai da contabilidade moderna. Desse modo, faz-se necessário para todos aqueles que, de alguma forma, relacionam-se com as ciências contábeis, conhecer um pouco sobre a vida e o pensamento desse importante estudioso. Para compreender algo sobre Luca Pacioli, é importante também saber um pouco sobre o momento histórico no qual ele esteve inserido, que foi o Renascimento, tá? Aqui a gente está tratando de história mundial, né? A civilização ocidental ficaria profundamente marcada a partir do final do século XIV por vivenciar um conjunto de transformações culturais, sociais, econômicas, políticas e científicas. Tais mudanças, isso aqui é o século XIV, né? Finalzinho do século XIV para o século XV. Tais mudanças ocorreriam até o início do século XVII. E hoje recebe o nome de Renascimento. Então, o Luca Pacioli, ele teve o seu boom, o seu surgimento na ciência contábil entre os séculos 14 até o século 17, que foi no período do Renascimento. O Renascimento representou uma ruptura com muitos dos valores propagados no período medieval e a exaltação de novos valores, como, por exemplo, o modo de vida burguês, a posição a paradigmas religiosos propagados pela Igreja Católica, né, deu-se aqui no Renascimento, o humanismo também foi no período do Renascimento, o antropocentrismo, o naturalismo, o
hedonismo, o individualismo, o racionalismo e a retomada de conhecimentos populares durante a Antiguidade Clássica. Então, o Renascimento ele representou a ruptura com esses valores propagados no período medieval e exaltou novos valores, como esses citados aqui, né? A Itália, que sequer era um estado unificado na época, teve um papel fundamental nesse contexto. Toscana, região da Itália onde Luca Pacioli nasceu, viveu e morreu, é apontada como lugar onde se originou o processo do Renascimento e de onde surgiram importantes nomes da literatura, da arquitetura, das artes plásticas, da matemática, da engenharia, anatomia e outras áreas. Por toda a Itália, as mais diversas obras descobertas e redescobertas eram promovidas e figuras geniais se popularizavam pelos seus trabalhos, como Maquiavel, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. Tá, Donatello, esses aqui não são as tartarugas ninjas, tá, gente? Qualquer semelhança, tá? É mera coincidência. Brunelleschi e Botticelli. A família Médici se destacava como financiadores de produções intelectuais e artísticas em Florença. Enquanto o comércio funcionava a todo vapor em Veneza, Milão e Gênova. Foi nesse contexto do Renascimento italiano que Luca Pacioli está inserido. Tá? Então, o boom, como eu falei, o surgimento do Luca Pacioli, que é o pai da contabilidade, que desenvolveu o método das partidas dobradas, que até hoje a contabilidade está estruturada com base nesse método das partidas dobradas. Ele foi inserido no período do Renascimento, tá? Foi quando ele surgiu como idealizador do método das partidas dobradas. Ele foi um monge franciscano, ó. Ele não era um matemático, tá, gente? Se era, nós vamos saber mais um pouquinho para frente, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas na antiguidade, os estudiosos, eles dominavam várias áreas, né? Ele foi um monge franciscano que distinguiu pelo estudo da matemática. Olha aí, ele não era um matemático, mas ele era estudioso da matemática. Em 1494 viria a público seu trabalho Suma da Aritmética. Então, eu posso dizer que ele era um matemático? Da aritmética e geografia proportione. Isso aqui está em et proportionalita. Isso aqui está em italiano, né? Que pode ser traduzido para o português como conhecimentos da aritmética, né, que é da área de matemática, geométrica, proporção e proporcionalidade, que são da área de matemática, que é da área exata, né? Embora ciências contábeis não seja uma ciência da área exata. Ciência contábil é a ciência da área social. Tá? Mas porque naquela época os estudiosos estudavam várias ciências, né? Então, foi no capítulo Tractatus de Compostes et Scripte. Não dá para mim esse negócio não, mas vocês estão lendo aí. Foi no capítulo também aqui, ó. Que ele descreve o método das partidas dobradas. Tal método não foi uma invenção do Frei franciscano e muito menos ele reivindica isso. Olha só! Na realidade, Pacioli foi hábil ao realizar uma descrição
de forma organizada e sistematizada desse método. As partidas dobradas já eram utilizadas na Itália há muito tempo e tornaram-se mais populares no período do Renascimento por conta da intensidade das atividades comerciais. Existem livros da Comuna de Gênova datados do ano de 1340, onde a escrituração foi feita pelo método de partidas dobradas. 1340. Eu acho que a gente já nasceu contador. A humanidade já nasceu contando. Vamos lá. O criador desse método, se é que se pode atribuir isso a uma única pessoa, permanece até hoje desconhecido. Quem levou a fama realmente foi o Luca Pacioli, né? Porque foi quem intensificou o método a partir da necessidade, né, da época que foram intensificadas as atividades comerciais. Tal obra na forma de tratado teve o propósito de servir como um manual de boas práticas para os comerciantes. A Suma faz a definição do que é o inventário e trouxe instruções para a produção e autenticação de diversos livros mercantis. Essa obra bem aqui, ó. Trazia explicações sobre o registro de operações, correções de erros, arquivamento de contas e documentos para abrir e fechar contas, etc. O método das partidas dobradas é uma teoria que se baseia no pressuposto de que nas operações contábeis, sempre que houver lançamento em contas de débito, esses lançamentos devem ocorrer a lançamentos no mesmo valor em contas de crédito e vice-versa. Assim, pressupõe-se que não há devedor sem que se tenha um credor correspondente e para todo débito haverá um crédito no mesmo valor. Esse método também é conhecido como método de gráfico e presume a existência de 3 grupos de pessoas que mantêm relações entre si. O proprietário, que é o titular de determinado patrimônio, os agentes consignatários, que são aqueles a quem o proprietário confia a guarda de seu patrimônio, e os correspondentes, que são aqueles que são externos à empresa, mas com que se tem uma conta a pagar ou a receber. Tá? O método das partidas dobradas, divulgado por Luca Pacioli, ele coloca aqui na publicação divulgado. Por quê? Porque, como a gente viu, o método já era usado em 1340, bem antes dele. Ele apenas disseminou, popularizou esse método, né? No período que foram intensificadas as práticas mercantis. Então, o método das partidas dobradas, divulgado por Luca Pacioli em seu tratado, ajudou a popularizar a contabilidade na Europa e em todo o mundo. Este método é hoje o método da escrituração contábil mais adotado. Ele quer dizer que é mais adotado no mundo, tá? No Brasil nós adotamos o método das partidas dobradas. Portanto, deve-se destacar a importância que esse pensador teve para o desenvolvimento e a popularização. Viu? O pai da contabilidade, o que ele fez? Popularizou a contabilidade através do método das partidas dobradas. Então, o Pacioli escreveu ainda uma obra importante publicada em 1509 e que tratava sobre proposições artísticas de Divina Proportione. Tamanho o seu reconhecimento na época, foi convidado para ensinar matemática na corte do rei Ludovico em Milão. Também foi professor e amigo pessoal de Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da história da humanidade. O frei franciscano Luca Pacioli morreu em um mosteiro em San Sepulcro em 1517 e hoje deve ser visto não apenas como o pai da contabilidade, mas também como um dos responsáveis pelas transformações de paradigmas que contribuíram para a passagem da Idade Média
para a Idade Moderna. Luca Pacioli, tá? Tá aqui as referências bibliográficas, tá? Dessa publicação, que tá lá no Tribunal de Contas do Município de São Paulo, certo? Então, hoje foi apresentado para quem não conhecia, porque a obrigação do contador, a obrigação de todo contador conhecer, pós-morte, né? O Frei Luca Pacioli. Isso aqui, esse texto aqui, é um texto da disciplina Teoria da Contabilidade. Esse foi, inclusive, Teoria da Contabilidade é um conteúdo que vai cair na prova da Polícia Federal, tá? Tanto para perito contador, como para, se eu não me engano, para escrivão. Tem contabilidade também lá. Não sei os outros, mas parece que eu vi escrivão também lá. Então, teoria da contabilidade também é um assunto que vai cair na prova da Polícia Federal. E agora de 2025, né? E o que acontece? É impossível falar em teoria da contabilidade sem falar no Luca Pacioli. Esse foi o texto de hoje. Perdão, este foi o vídeo de hoje. Desculpa aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Aqui é tudo no improviso. Se gostou, dá um like, curte, compartilha e ativa o sininho para receber mais conteúdo. Obrigada, até o próximo vídeo.